Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Hoje é domingo, 21 de setembro de 2025, e a igreja celebra com alegria a festa de São Mateus, apóstolo e evangelista. Este é um dia especial porque recordamos não apenas a vida e a vocação de um dos 12, mas também a força transformadora do chamado de Jesus, que alcança os corações mais improváveis e os transforma em testemunhas do reino. Mateus, também chamado Levi, era cobrador de impostos, um homem visto com desprezo por seus contemporâneos. Para os judeus, um cobrador de impostos era considerado um traidor, pois trabalhava para o Império Romano e muitas vezes praticava injustiças. Era alguém que vivia à margem da confiança da sociedade. No entanto, foi justamente a este homem que Jesus dirigiu um olhar cheio de amor e disse: "Segue-me". Esse chamado mudou completamente a vida de Mateus. Ele deixou a banca de impostos e seguiu o Mestre, tornando-se apóstolo, testemunha da ressurreição e, mais tarde, evangelista. Seu evangelho é dirigido especialmente aos judeus convertidos, mostrando que Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, o Messias esperado. A festa de hoje nos lembra que Deus não chama os perfeitos, mas os disponíveis. Ele não olha para o passado de erros, mas para o coração aberto ao futuro da graça. Mateus é prova de que ninguém está fora do alcance da misericórdia divina. Onde os homens viam pecado, Jesus viu possibilidade de santidade. Onde a sociedade via rejeição, Jesus viu vocação. Queridos irmãos, neste domingo festivo, somos convidados a refletir sobre o nosso próprio chamado. Todos nós, pelo batismo, fomos chamados a seguir Jesus. Talvez não tenhamos deixado uma banca de impostos, mas somos chamados a deixar tudo aquilo que nos prende e nos impede de viver plenamente a fé. Assim como Mateus, somos convidados a nos levantar e seguir o Mestre, confiando que Ele tem um plano de amor para cada um de nós. Neste início de encontro, vamos pedir a graça de escutar com atenção a voz de Jesus que hoje nos diz: "Segue-me", que possamos responder com generosidade e coragem, deixando que Ele transforme nossa vida. E como fazemos sempre, invoquemos juntos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Espírito Santo, abre nossos olhos para reconhecer a voz de Cristo que nos chama, dá-nos a coragem de deixar para trás tudo o que nos afasta de Deus, e concede-nos a graça de seguir Jesus com fidelidade, como fez São Mateus. E antes de seguirmos para a proclamação do Evangelho, faço um convite. Inscreva-se neste canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim você se torna missionário conosco, ajudando a palavra de Deus a alcançar muitos outros corações que precisam de esperança e fé. Queridos irmãos e irmãs, depois de recordarmos a vida de São Mateus e de pedirmos a presença do Espírito Santo, é hora de nos voltarmos à palavra que nos ilumina hoje. O Evangelho desta festa nos apresenta o encontro transformador entre Jesus e Mateus, cobrador de impostos, um homem desprezado pela sociedade, mas chamado pelo Senhor a ser apóstolo e evangelista. Preparemos o coração para ouvir esta palavra. Não se trata apenas de um episódio do passado, mas de um convite atual. Também nós somos chamados a deixar nossas seguranças, levantar-nos e seguir Jesus. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, Nona Vávido 9:13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos. Ele disse: "Segue-me". Ele se levantou e seguiu Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa, muitos cobradores de impostos e pecadores vieram e se sentaram com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu e respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. De fato, não vim chamar justos, mas pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, este Evangelho é a síntese da missão de Jesus. Ele veio para chamar os pecadores, para oferecer misericórdia, para levantar quem estava caído. Mateus, que era visto como indigno, torna-se apóstolo e evangelista. Esta cena nos recorda que o chamado de Cristo é sempre maior do que os julgamentos humanos. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta uma cena que, à primeira vista, parece simples. Jesus passa diante da coletoria de impostos, vê um homem chamado Mateus e lhe diz: "Segue-me." E Mateus, sem hesitar, levanta-se e segue o Mestre. Mas, se olharmos mais de perto, veremos que este breve episódio carrega uma profundidade extraordinária, capaz de transformar nossa visão sobre o chamado de Deus e sobre a nossa própria vocação. Mateus era cobrador de impostos, profissão odiada pelo povo judeu. Os publicanos eram vistos como pecadores públicos, traidores de sua própria nação, aliados do Império Romano opressor e muitas vezes corruptos.
Eram excluídos da vida religiosa, considerados impuros e indignos. Em outras palavras, Mateus era alguém que ninguém jamais imaginaria como apóstolo, muito menos como evangelista. E, no entanto, foi justamente sobre ele que Jesus lançou o olhar e pronunciou o chamado: segue-me. Aqui já encontramos a primeira grande lição. Jesus não chama os que parecem mais preparados, os mais respeitados ou os que têm melhor reputação diante da sociedade. Ele chama os que estão dispostos a se deixar transformar. O olhar de Jesus não se detém no passado de erros, mas se fixa no futuro de possibilidades. Onde todos viam pecado, Jesus enxergava vocação. Onde todos viam rejeição, ele via missão. Queridos irmãos, esse evangelho é um espelho para cada um de nós. Quantas vezes nos sentimos indignos, carregando culpas, erros, limitações? Quantas vezes pensamos: Deus não pode me chamar, eu não sou digno, não tenho condições. Mas a vocação de Mateus nos mostra que o chamado de Cristo não se baseia nos méritos humanos, mas na misericórdia divina. Ele nos chama não porque somos perfeitos, mas porque somos amados. Depois do chamado, a cena continua. Jesus vai à casa de Mateus e se senta à mesa com ele e com muitos outros cobradores de impostos e pecadores. Isso escandaliza os fariseus, que perguntam: por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? A resposta de Jesus é uma das mais belas de todo o Evangelho. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, e de aprender o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Esta frase de Jesus é a síntese da sua missão. Ele não veio fundar uma religião para os perfeitos, mas para os que reconhecem sua fragilidade. Ele não veio excluir, mas incluir. Não veio condenar, mas salvar. E aqui está a boa notícia do Evangelho. Todos nós, com nossas fraquezas e limitações, somos chamados à mesa do Senhor. Celebrar hoje a festa de São Mateus é recordar que a graça de Deus é maior que os nossos pecados. É recordar que ninguém está tão distante a ponto de não poder ser alcançado pelo amor de Cristo. É recordar que a misericórdia é o centro da vida cristã. Ao mesmo tempo, esta festa é um chamado para nós, como igreja. Quantas vezes, infelizmente, agimos como os fariseus, julgando, excluindo, criando barreiras. O Evangelho de hoje nos convida a ser uma igreja que se parece mais com Jesus. Uma igreja de portas abertas, que se senta à mesa com os pecadores, que oferece misericórdia, que chama a conversão com amor e não com condenação. E aqui eu te convido. Se esta reflexão está falando ao seu coração, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Assim, juntos, levamos a palavra de Deus e o testemunho dos santos a muitos irmãos e irmãs que precisam de esperança e de fé. Queridos irmãos, a vocação de Mateus nos ensina ainda mais uma coisa. A resposta deve ser imediata. O texto diz simplesmente: ele se levantou e seguiu Jesus. Não há explicações, não há desculpas, não há adiamentos. Mateus deixou tudo e seguiu. Isso nos mostra que o chamado de Cristo exige decisão. Não podemos ficar eternamente na indecisão, na espera, na desculpa do um dia. O momento é agora. Mateus não apenas seguiu Jesus, mas se tornou evangelista. O cobrador de impostos, desprezado por todos, se tornou escritor de um dos evangelhos que até hoje alimenta a fé de milhões de cristãos. Isso é maravilhoso. A graça não apenas transforma, mas potencializa. Deus não apaga a nossa história, mas a ressignifica. O passado de Mateus não foi um obstáculo, mas se tornou testemunho de que a misericórdia de Deus é capaz de fazer novas todas as coisas. Hoje, nesta festa, somos convidados a nos perguntar: qual é o meu chamado? Onde Jesus está me dizendo: segue-me? Talvez seja no meio da família, no trabalho, na comunidade, em um serviço de igreja, em uma decisão importante. O essencial é reconhecer que Jesus continua a passar diante de nós e continua a chamar. Queridos irmãos, que a festa de São Mateus desperte em nós a coragem de responder ao chamado de Jesus com generosidade. Que não fiquemos presos ao passado de erros, mas nos abramos ao futuro de graça. Que sejamos uma igreja da misericórdia que acolhe e transforma. E que possamos, como Mateus, nos levantar e seguir o Mestre, confiando que Ele é capaz de transformar nossa vida em testemunho para o mundo. Senhor Jesus Cristo, ao encerrarmos este encontro contigo, queremos elevar o nosso coração em gratidão pela Tua palavra proclamada e pela memória de São Mateus, Teu apóstolo e evangelista. Hoje, meditamos sobre o Teu olhar misericordioso, aquele olhar que não julga pelas aparências, mas que reconhece a vocação escondida em cada pessoa. O Teu chamado a Mateus, sentado à coletoria de impostos, é também o chamado que se dirige a cada um de nós. Segue-me. Senhor, muitas vezes nos sentimos como Mateus, presos às nossas mesas de impostos, às nossas seguranças, aos nossos pecados e limitações. Muitas vezes acreditamos que não somos dignos de ser chamados,
que o nosso passado é um obstáculo para a tua graça. Mas hoje, diante da tua palavra, entendemos que o teu chamado é maior do que os nossos erros. Tu não nos chamas porque somos perfeitos, mas porque somos amados. Obrigado, Senhor, por nunca desistires de nós. Obrigado porque teu amor vai além dos julgamentos humanos. Obrigado porque teu olhar é capaz de transformar um cobrador de impostos em evangelista, um pecador em apóstolo, um homem desprezado em testemunha do teu reino. Nesta oração, queremos pedir-te, Senhor, que nos dês a coragem de responder como Mateus, levantar-nos imediatamente e seguir-te. Que não fiquemos paralisados pelas desculpas, pelo medo ou pela indiferença. Que possamos deixar para trás aquilo que nos prende e caminhar contigo com liberdade e confiança. Senhor, assim como te sentaste à mesa com Mateus e com tantos pecadores, senta-te também à mesa da nossa vida. Entra em nossa casa, em nossa história, em nosso coração. Que possamos experimentar a alegria da tua presença que não condena, mas cura. Que não exclui, mas acolhe, que não afasta, mas aproxima. Rezemos agora juntos a oração que nos torna irmãos, filhos do mesmo Pai e discípulos do mesmo Mestre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E confiemos também nossas vidas à intercessão daquela que foi a primeira a dizer sim ao chamado de Deus. A Virgem Maria, Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém, Senhor. Que o testemunho de São Mateus nos inspire a viver com alegria o chamado que tu nos fazes. Ajuda-nos a ser uma igreja da misericórdia, aberta a todos, capaz de acolher os que estão afastados, de escutar os que sofrem, de caminhar com os que buscam. Que a nossa vida seja um reflexo da tua compaixão, da tua bondade e do teu amor. E antes de encerrarmos, faço um convite. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Assim você também participa da missão evangelizadora, ajudando a palavra de Deus a alcançar muitos irmãos e irmãs que precisam de fé e esperança. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sua família e todos os que você ama e permaneça para sempre. Amém.